Oi, gente! Começando mais um Desenho e Fala depois de um bom tempo, né? E hoje eu queria conversar sobre dois temas que são bem temidos, pelo menos pra mim, que é o bloqueio criativo e a pressão do dia a dia. O bloqueio criativo é algo que eu acho que todo mundo que trabalha com criatividade ou com algum trabalho relacionado à criatividade passa, e por mais que seja comum, ainda assim é muito frustrante e difícil de lidar às vezes. Por exemplo, na última semana do ano lá de 2022, já tem um tempinho, né? Eu tava com um mega bloqueio criativo. Eu não tava conseguindo, tipo, começava uma ilustração, parava porque eu não estava conseguindo levar ela pro caminho que eu gostaria de levar. E isso ficou gerando em mim uma frustração muito grande ao ponto de eu achar que, tipo, a ilustração não é pra mim, eu perdi o jeito, eu não sei mais como fazer. E isso me deixou muito frustrada. Pode ser drama em certo ponto, né, óbvio, mas ao mesmo tempo foi o que eu estava sentindo naquele momento. Então, depois de fazer todo esse drama, de chorar até e descansar um pouco, botar a cabeça no lugar, eu tava assistindo Ilhados e Desesperados, que é aquele reality coreano, e do nada me veio assim, vou abrir aqui o Pinterest, procurar uma fotozinha de comida e vou ver o que sai. E aí eu abri um sushizinho e comecei a fazer. E é onde entra esse desenho que você está vendo na tela. Porque basicamente, na maioria das vezes, quando eu tô com art block, eu tento usar minha zona de conforto para tentar desbloquear essa criatividade. E rufem os tambores, tananana, desenhar comida é minha zona de conforto. O que eu quero dizer com zona de conforto não é que, tipo assim, eu só queria desenhar comida eternamente na minha vida. Não, é que, tipo, desenhar comida realmente pra mim é algo que eu faço mega de boas, que, tipo, não tenho muita pressão em cima do que eu tô fazendo. Eu simplesmente faço e vou seguindo o rumo do desenho. E eu acho que isso aqui é a zona de conforto. Algo que te dá, tipo, um prazer em estar fazendo, sem necessariamente você precisar fazer um grande esforço, que nesse caso é como o desenhar comida funciona pra mim. E eu acho que isso ajuda porque depois que você termina, você pensa, por mais que isso aqui tenha sido uma bobagem, eu fiz algo e eu saí do lugar. Eu estava bloqueada e agora eu consegui ter uma ilustração, um desenho, um projeto completo aqui, porque eu tirei minha cabeça da dificuldade e fiz algo que pra mim era muito simples. Então eu acho que a ajuda, na verdade, é mais em você se colocar em movimento e depois se sentir satisfeito por ter feito algo. Ter feito algo. Então acho que é dessa forma que a zona de conforto funciona para destravar no bloqueio criativo. Ela simplesmente te dá energia a partir do momento que você conseguiu terminar ali uma coisa boba. Um desenho de uma flor, sei lá. No meu caso foi a comida que eu gosto muito de fazer. Já a pressão do dia a dia, e aí quando eu falo pressão do dia a dia, cada um tem a sua, né? Porque, tipo, a pressão do meu dia a dia, que eu tenho uma rotina de trabalho cansativa em certo ponto, eu tento ser uma pessoa muito ativa, então eu gosto de fazer muitas coisas, eu não abro mão de treinar, eu não abro mão de comer bem, eu gosto de ler, então, por mais que durante alguns anos eu tenha perdido um pouco o hábito da leitura do ano passado pra cá, eu trouxe esse hábito de volta. Então, essas coisas, elas causam uma certa pressão, porque você sente que você sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Tenho que conciliar a vida no escritório com a minha jornada de ilustradora. A gente tem que trabalhar muito para conseguir certas coisas, principalmente pessoas comuns que não são herdeiras. Então, existe uma certa pressão. E a minha pressão é diferente, por exemplo, da pressão de uma mulher que tem um filho para criar. Então cada um tem sua realidade e essas coisas, elas pressionam muito a gente. E eu acho que não tem nesse caso do dia a dia, não existe uma forma, uma receita de bolo para lidar. Porque eu acho que é mais a gente encontrar formas de, dentro da nossa realidade, fazer coisas que nos tragam satisfação. No meu caso, por exemplo, é treinar. Eu gosto muito de treinar, por mais que muitas vezes eu não vá pra academia, eu não queira ir pra academia,
Eu me sinto muito bem quando eu vou e por conta disso eu tento sempre me forçar a dar aquele passo inicial, que é levantar da cama e ir. E quando eu faço isso, eu não tenho nenhum... Caraca, esqueci a palavra. Eu não me arrependo, porque pra mim é algo legal. Sobre o que tá aparecendo na tela, essas canetas da Art Tools, que é da atriz, eu ganhei ela de amigo secreto no Natal. E foi um kitzinho muito maravilhoso, ganhei da minha amiga Mari. E aí eu quis trazer ela pro desenho pra experimentar e fiz até um videozinho mostrando certinho como elas são. Mas foi um presente bem bacana, assim, fiquei muito feliz. Vou usar em várias coisas. E sobre o desenho em si, eu abri basicamente o Pinterest, procurei, sei lá, sushi, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. E eu vi algumas fotos e eu fui juntando, tipo, os sushis diferentes que eu queria desenhar. E aí eu fui desenhando, né? Referências, né, amores? Eu comecei com só um esboçozinho de lápis, sem muita pressão, porque como a ideia do exercício era usar a zona de conforto, eu não queria me pressionar nada grandioso. Eu fui fazendo e quando eu fui achando que tava legal, eu fiz, eu vou botar cor agora. E depois eu vou botar as canetas aqui que eu vou usar. E no meio disso, depois que eu fiz a parte do lápis, aí eu pensei, eu acho que talvez dê um videozinho legal, que eu gosto de criar conteúdo referente à arte e ilustração, então eu botei a câmera e comecei a gravar. Mas o desenho foi basicamente isso, foi bem despretensioso, só juntando alguns referentes do Pinterest. Usei o lápis de cor da Faber-Castell, essas canetas da atriz para finalizar. E foi basicamente isso. Essa é uma das formas que eu lido com o bloqueio criativo, mas também existem várias outras. Por exemplo, eu amo assistir o processo criativo de outras pessoas, me inspira muito, me dá vontade de criar coisas. Eu também gosto de criar mapas visuais, tipo, juntar referências do que eu poderia fazer, conversar com outros artistas, amigos ilustradores. Nessa hora eu errei no desenho. Então eu acho que existem várias formas. A principal dela é, tipo, não se cobrar em algo, a fazer algo perfeito. E obviamente que eu sei que existem momentos que a gente tem essa cobrança, porque, por exemplo, esse desenho do sushi eu estava fazendo único e exclusivamente para mim. Mas se fosse uma encomenda, um trabalho, eu estaria com a pressão maior, porque eu precisaria entregar aquela demanda em um tempo X, de uma forma X. Então existem situações e situações. No caso do bloqueio criativo, quando é um trabalho com prazo, eu tento buscar muitas referências, assistir os processos criativos de outras pessoas e conversar com, seja alguém da minha equipe, com outro artista, com alguém que possa me ajudar a dar esse primeiro passo, porque eu acho que a dificuldade principal é dar o primeiro passo. Principalmente pra mim, não sei se funciona assim pra você, às vezes quando eu não consigo ter uma ideia mais ou menos do que eu quero na minha cabeça, eu não consigo dar o primeiro passo, porque parece que aí sim, realmente tá bloqueado. Mas é isso. Tipo, as dicas que eu dou tente sair da sua zona de conforto, busque referências, veja processos de outras pessoas, converse com pessoas e talvez assim se torne mais fácil lidar com o bloqueio criativo. E sobre a pressão do dia a dia, encontre pelo menos algo que você goste de fazer, para pelo menos ser sua válvula de escape. E, se possível, faça terapia. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.